Obrigado. Muito obrigada. Tempo de líder para a deputada Sâmia. Primeiro, eu quero dizer que eu concordo com o deputado de que há uma série de escândalos e motivos óbvios para que se leve adiante um dos mais de 40 pedidos de impeachment que tem contra o presidente Bolsonaro. E agora ficou cada vez mais explícito o quanto ele aparelha as instituições brasileiras, única e exclusivamente para defender os seus filhos. Ele se utiliza de toda a estrutura política do poder do Estado brasileiro para defender a sua própria família. E agora nós temos mais um motivo, e talvez, ouso dizer, que seja o mais grave de todos. Desde o início da gestão Bolsonaro, mas principalmente desde o início da pandemia da Covid-19 no Brasil, que já acometeu mais de 180 mil brasileiros e brasileiras que morreram por falta de atendimento, muitas vezes no SUS, falta de leito, mas também por não resistirem ao tratamento, mas também morreram em função do obscurantismo, das escolhas políticas do governo Bolsonaro. E agora nós estamos enfrentando algo que é escandaloso, é quase inacreditável, que é o governo se utilizando de todo o seu esforço possível para impedir que a população brasileira possa ser imunizada, e impedir que exista um plano de vacinação decente, à altura do que a população brasileira necessita. Aliás, é projeto, é intencional que não exista um plano de imunização no Brasil, porque é intencional, desde o início da pandemia, que a população brasileira morra de Covid, morra de fome. Quando nós falamos que esse é um governo genocida e que tem uma política deliberada de não se preocupar com o seu próprio povo, agora está cada vez mais explícito. O governo Bolsonaro só apresentou um plano de vacinação porque ele foi obrigado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de uma DPF que os partidos de oposição, pessoal incluso, entraram no Supremo. No entanto, esse plano que foi apresentado, primeiro porque ele não atinge nem sequer 1/4 da população brasileira, esse plano é um grande absurdo. Teoricamente, são somente os grupos de risco, no entanto, ele exclui uma série de grupos vulneráveis que estão mais suscetíveis à contaminação da pandemia da Covid-19, como, por exemplo, a população carcerária no Brasil. As pessoas com deficiência não estão contempladas como grupos de risco. E quando se trata dos trabalhadores da educação, ele manteve somente professores, esquecendo que existe todo um corpo escolar necessário para que as aulas possam acontecer, para que os estudantes brasileiros possam ter direito à educação garantido. Mas, para além disso, ele se utilizou de preconceito e de disputa política e eleitoral visando 2022 para excluir do rol das possíveis vacinas a Coronavac. Justo ela que é produzida no estado de São Paulo, no Instituto Butantan, um dos institutos mais renomados do mundo, que produz boa parte das vacinas brasileiras. Justo essa está excluída do plano de vacinação. Não bastasse isso, ele não apresentou uma data de início, não apresentou quais são as etapas, de que forma que vai se desenvolver esse plano de vacinação, e nem sequer garantido seringas, agulhas e demais insumos para garantir de fato que o nosso povo possa ser imunizado. Então, é um grandíssimo escândalo. Parece muito pouco, mas esse plano que ele apresentou para o STF contava com 36 assinaturas de cientistas que não autorizaram, em absoluto, que o seu nome fosse utilizado num plano tão ineficiente, ineficaz, pobre, que não serve, de fato, para atender às necessidades da população brasileira. Por isso é necessário que o Supremo siga atuante, siga vigilante, nesse sentido é muito positivo. Lewandowski pediu 48 horas para que o governo Bolsonaro possa, de fato, atualizar o plano de vacinação, mas é necessário que vá adiante, é necessário obrigar o governo Bolsonaro, obrigar o nosso país a ter uma estruturação para que a população possa ser vacinada, porque ela é direito de todo o povo. E a única possibilidade da gente nos livrar dos impactos sanitários, mas também dos impactos econômicos que essa pandemia trouxe para o nosso país. E por isso nós temos algumas propostas. Inclusive, nós vamos também apresentá-las na MP, que nós vamos votar no dia de amanhã. Uma delas, para concluir, presidente, por favor, deputada, é a criação de um comitê geral para lidar com o plano de vacinação brasileira, que inclua outros órgãos, para além do Ministério da Saúde, que conte com a participação do Congresso Nacional,
do Supremo, das instituições de pesquisa, da sociedade civil, para que, de fato, a gente possa ter uma cogestão desse processo de vacinação. Nós também achamos muito importante que os setores vulneráveis que foram excluídos do grupo de risco possam ser inseridos finalmente no plano de vacinação, que a meta seja de 100% da população brasileira vacinada e não somente aquela possibilidade das vacinas que já foram adquiridas. Se não foram adquiridas, que sejam. É nossa responsabilidade garantir, inclusive, recursos, porque isso é prioridade para toda a sociedade brasileira, que vem acompanhado de um processo de garantia de insumos para que, de fato, o programa de vacinação possa ser executado, que tem a participação dos estados, dos governadores, que não podem mais seguir sendo boicotados por pura disputa política. Quem sofre com isso é a população que está na ponta. Para concluir, deputada Sânia, para concluir, é urgente que a gente dê uma resposta. Esse é o tema mais importante do nosso país. Sem dúvida, é o tema mais importante. É a mesma divisão que a gente viu no início da pandemia, do obscurantismo contra a vida. Agora é a vacina versus o obscurantismo. É a vacina versus aqueles que querem que o povo siga morrendo, que a economia siga com dificuldade. Por isso é a nossa tarefa, no final desse ano, garantir uma medida provisória e obrigar o governo Bolsonaro a, de fato, implementar um programa de vacinação, porque não é possível. Acho que a única pessoa que sorri à toa com a população morrendo é esse genocida. Todos nós temos a obrigação de inverter essa lógica e garantir imunização para todo o povo brasileiro. Obrigada.